Marmita entregue. Vamos partir pra casa. Você tem religião? Você acredita em Deus? Qual é que é a parada aí? O que você pensa a respeito disso? Se eu falar pra você que eu quase fui um pastor, você acredita? Dá pra acreditar que o motoca quase foi um pastor? Eu hoje não frequento mais igreja nenhuma. E eu vou contar pra vocês aí o que me fez mudar pra uma pessoa que não frequenta mais a igreja e desacredita de qualquer tipo de instituição. Bora lá! E antes de mais nada, se você não me conhece, eu sou André Martins e esse é meu canal Motoca 071. Já se inscreve aí, meu filho! E no primeiro link da descrição aqui tem o meu curso, onde eu te ensino as 5 melhores formas de ganhar dinheiro, fazer renda com a sua motoca. Então, se você está precisando de uma grana extra, clica ali que você vai ter mais informações, ou no card que eu vou colocar aqui, ó, agora. Esse assunto é polêmico, é delicado. Eu já quero dizer aqui que eu respeito qualquer tipo de religião que as pessoas tenham. Não tenho nada contra nenhuma. As pessoas são livres para acreditar no que quiserem. E para mim tá tudo certo, tá de boa, tranquilíssimo. Mas a minha experiência pessoal com instituição, com religião, ela mudou drasticamente. Eu fui um cara que cresci na igreja, eu nasci na igreja. A família da minha mãe é toda evangélica, a família do meu pai são católicos, outros espíritas. Meu avô já foi da maçonaria, já foi mormon. Bora lá, sinal, bora lá. Então eu cresci nesse meio aí, né? Nessa bagunça, nessa guerra, nesse conflito, nessa pluralidade aí de crenças. Sempre cresci nesse meio e com contato com gente do candomblé, e sempre tive contato com todo tipo de religião muito forte na minha vida. E a partir dos 9, 10 anos de idade eu comecei a seguir uma instituição aí, a igreja Adventista do Sétimo Dia, aquela que guarda o sábado, que não bebe café, que não come carne de porco. E eu cresci estudando também em colégios adventistas, sempre nesse meio, né? Eu vim morar em Curitiba para trabalhar dentro da instituição, né? Dentro da igreja. Entrei lá como editor de vídeo, né? Fazia 3D também. Fui me desenvolvendo, fui me aperfeiçoando. Fui promovido, virei gerente do centro de mídia da região que cuidava de todo o sul do Brasil aqui. Fiquei trabalhando ali por 11 anos. E assim, não era só simplesmente um trabalho. Como é que funciona? Tipo, era um contrato de exclusividade que eu tinha, né? Onde eu não podia ter nenhum tipo de remuneração por fora. Eu tinha que ser exclusivamente deles. Não tinha muito esse negócio de horário, né? Então uma dedicação total ao trabalho, né? Morava no condomínio da igreja. Meus vizinhos eram pastores, meus chefes eram pastores, meus colegas de trabalho eram todos da igreja. Enfim, eu só tinha contato com gente da igreja. Tudo que eu fazia na minha vida era com gente da igreja, porque o cargo que eu tinha lá dentro era um cargo de extrema confiança, né? E então, contato com o pastor era o que eu mais tinha. E trabalhando dentro da instituição, a gente sabe de tudo que acontece, a gente vê o dia a dia das pessoas, né? Que às vezes a gente só via na televisão. Você começa a ver o dia a dia dessa pessoa e chegam muitas histórias pra você, né? Do Brasil todo, de fora do Brasil. Você tem acesso a muita informação. Eu vou falar que foi uma época muito boa da minha vida, no começo principalmente, né? Enquanto não sabia de tantas coisas assim. Então tive muitas oportunidades. Ia fazer curso de cinema, de TV em Las Vegas, né? Pô, investiam em mim como profissional, né? Tinham equipamentos de ponta, só equipamentão top. Então tinha muita coisa boa, né? Tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado negativo, porque na verdade a instituição, igreja, isso não é só adventista, é qualquer instituição, ela funciona como uma empresa. Você pode pensar que não, mas é exatamente uma empresa.
ela visa lucro, né? Os pastores têm meta de batismo, então se não batizar tantas pessoas no mês, você pode sim ser rebaixado e ir para uma igreja menor. Se você bate e atinge a meta, você vai ser promovido, vai para uma igreja maior, onde você tem mais visibilidade. Se a tua igreja não atinge a meta de dízimos e de ofertas, você sim pode ser rebaixado. É como uma empresa, né? Se você é um vendedor da Casas Bahia e não bate a sua meta do mês de vendas, você tá em maus lençóis. Na igreja é exatamente igual, gente. Os pastores, as instituições, elas têm as suas metas a serem seguidas. E eu não tinha essa consciência de que as coisas eram assim. E lá dentro são pessoas que estão trabalhando lá. Então você tem gente boa, mas você tem muita gente ruim também, como em qualquer lugar, como em qualquer empresa. Não tô aqui falando que é só lá que isso acontece, não. Isso é natural do ser humano. Qualquer lugar que você for trabalhar vai ter gente corrupta e vai ter gente honesta. Vai ter gente boa e vai ter gente ruim. E na igreja isso não é diferente de nada. As pessoas, e eu principalmente, achava que a igreja só tinha santo, só tinha gente boa. No passar dos anos eu fui vendo de perto como realmente eram essas pessoas que eu admirava, que eu achava que eram pessoas exemplares. E eu via que não era bem assim, que o próprio sistema da instituição te forçava a mentir, porque você tinha que ser exemplo lá. Você não podia ser um líder lá dentro que tomasse café ou que comesse carne de porco, que vão contra o que eles ensinam, o que eles pregam. Ou você não podia ir no cinema porque eles acreditam que não é bom ir no cinema. Então, por mais que você não concordasse com eles, né, com algumas coisas, que você pensasse diferente, esse tipo de pensamento não existe. Não existe dúvida, não existe questionamento. Você simplesmente tem que ser exemplo e tem que seguir tudo à risca. Você não pode ser um ser humano que pensa diferente, que tem dificuldades em alguns aspectos, que não acredita em tudo que te falam, que acreditam de uma forma um pouco diferente daquilo que eles ensinam. Mas isso é inadmissível, não pode, né? Porque senão você é descartado. Então esse tipo de ambiente te obriga a ser quem você não é, a fazer coisas que você não faria normalmente, para você poder seguir ali dentro, né? A questão é que tudo isso, todas essas coisas que são colocadas para você, elas são ditas que são pro seu bem, né? E no fundo muitas delas realmente são, né? Muitas delas ajudam, que nem a gente sabe que tomar muito café não faz bem para a saúde, né? Você tem que ter uma alimentação saudável. Tem muitas coisas que são boas e tem muitas coisas que de repente para você não serve, como para mim não serviam. Mas enfim, você tem que seguir tudo ao pé da letra. No dia a dia com essas pessoas, muitas vezes viajando com algumas dessas pessoas e vendo nos bastidores como as coisas realmente são, pessoas que eu admirava muito, e vendo, falar, cara, é uma pessoa completamente normal, que nem eu, tem defeitos que nem eu, e eu realmente estava equivocado naquilo que eu estava pensando. E aí você pode me perguntar, tá, então, mas por que você deixou de ir à igreja se você entende que as pessoas têm problemas, têm defeitos como você vai deixar de ir na igreja porque os líderes são pecadores, ou porque os líderes cometem erros e não são essas pessoas santas como parecem? E não é por conta das pessoas serem pessoas, terem defeitos, terem problemas, cometerem erros, porque é claro, todo mundo é assim, o ser humano é assim, mas é pela instituição, pelo formato que a instituição cria. Ela quer que todo mundo seja perfeito, ela quer que todo mundo siga um padrão, e para você fazer parte daquele clube, você tem que seguir aquelas regras. E eu não quero estar num lugar onde eu tenho que seguir aquelas regras, porque eu não sou daquele jeito.
E se eu for fazer parte de uma instituição e não for seguir as regras daquela instituição, eu caio fora, eu saio de lá. Não tem por que eu tá lá, você tá entendendo? Eu não quero ser uma pessoa inconveniente de estar lá e ficar questionando, ficar protestando, ficar arrumando confusão porque eu não concordo com isso, com aquilo. Não, aquele lugar não é pra mim. Não vou ficar lá incomodando, sendo aquela pessoa chata, sabe? No meio da galera. Deixa a galera que curte lá se reunir, trocar ideias e curtir aquilo lá. Mas eu, como não quero seguir, não quero me passar por uma coisa que eu não sou, não quero esconder quem eu sou, quero realmente ser 100% quem eu sou e acreditar no que eu acredito, não tem por que eu estar lá convivendo naquele ambiente onde eu tenho que seguir aquelas regras. E tem outra, pra mim Deus não está somente dentro de uma instituição, Deus está em todos os lugares. Não é assim que a gente aprende? Não, a minha relação com Deus é pessoal, é eu e Ele. Eu não preciso de intermediador, eu não preciso de estar dentro de uma sala, dentro de uma igreja para ter contato e comunhão com o que eu acredito. Eu não sei no que você acredita, né? E hoje o Deus que eu acredito não é o Deus da igreja adventista, não é o Deus da igreja católica, não é o Deus de nenhum lugar. É o Deus que eu acredito, da forma que eu acredito, com o repertório que eu tenho. E não sei se eu tô certo, não tenho a pretensão de estar certo também, mas a fé a gente não explica, né? Então por isso que eu me desliguei completamente da instituição religiosa. Às vezes a gente vai aí numa igreja católica com a Giovana, tal, acho legal, interessante, participo, se me convidarem eu vou também, mas ser um membro, ser frequentador, ser uma pessoa ativa na instituição, não, isso eu não quero, não é mais pra mim. Então eu vou muito esporadicamente em alguma igreja ou outra, acho legal, bacana pra quem curte aí essa realidade, né, não tenho nada contra, mas é isso aí, pra mim não serve mais. Beleza, gente? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Não quero te influenciar aí a deixar a sua igreja de maneira nenhuma. Se você curte a igreja e segue, vai e segue. Você tem que... Se é uma coisa que te faz bem, você acredita, você tem que seguir e tem que fazer. Valeu, gente. Um abraço, um beijo. Fiquem com Deus. Valeu. Fui!